Deus me deu uma palavra para essa noite. Eu dei um tema para essa mensagem. O tema que eu dei para essa mensagem é um coração puro. Repete comigo, um coração puro. Nós vamos ver essa noite que um coração, ele fala muito. O nosso coração, a Bíblia chega ao ponto de dizer o seguinte: enganoso é o coração do homem. Então o nosso coração, ele pode muito bem nos enganar, mas se o nosso coração estiver alinhado com o coração de Deus, é o nosso coração que vai nos nortear. É o nosso coração que vai nos levar ao propósito que o Senhor tem para nós. E eu quero falar essa noite um pouco sobre o coração, um coração puro. Salmo 51, 10 diz assim, vamos lá. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Em algumas versões, só o 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Coloca a versão NTLH. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Dá-me uma vontade nova e firme. Em outras palavras, cria em mim, Deus, coloca o teu coração no meu coração e me dá vontade, uma vontade nova e firme. Porque se você não tiver firmeza naquilo que você faz, qualquer tipo de vento de doutrina te leva para qualquer canto. Amém? O Senhor Deus falou comigo assim: homem mortal, o povo que mora em Jerusalém está falando a respeito de você e dos seus patrícios. Os israelitas que foram levados como prisioneiros para fora de seu país, eles dizem: esses israelitas estão longe demais e não têm um lugar onde adorar o Senhor. Ele nos deu esta terra para ser nossa propriedade. Agora vá falar com seus patrícios que foram levados para fora de seu país e conte a eles o que eu estou dizendo. Fui eu que os mandei para longe, para o meio das outras nações, e os espalhei por outros países. Mas por um pouco tempo, nas terras por onde foram, eu mesmo fui para eles um santuário onde podiam me adorar. Por isso, diga-lhes o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo: eu os buscarei dos países para onde os espalhei, e lhes darei de novo a terra de Israel. Quando voltarem para a sua terra, eles tirarão dela todos os ídolos e acabarão com todos os costumes e morais do povo. Eu lhes darei, olha o que o Senhor está falando: eu lhes darei um coração novo e uma nova mente. Em outras palavras, um coração firme. Uma nova mente, um coração firme. Tirarei deles o coração de pedra, desobediente, lhes darei um coração humano, obediente. Assim eles cumprirão as minhas leis e obedecerão fielmente a todos os meus mandamentos. Eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles. E o 21 para fechar: mas castigarei os que gostam de adorar ídolos nojentos e de praticar atos imorais. Eu os castigarei pelo que têm feito. Eu, Senhor Deus, falei. Esse é um momento em que Deus chama o profeta Ezequiel para trazer uma palavra para aqueles que estavam cativos na Babilônia. Deus começou a dizer para Ezequiel o seguinte: Ezequiel, diz para eles que fui eu que espalhei eles, fui eu que os tirei desse lugar. Vale a pena nós lembrarmos que tem muitas situações que acontecem na nossa vida que nós achamos que é o diabo, e nem tudo é o diabo. Amém? O meu pastor costuma dizer o seguinte: até o diabo é o diabo de Deus, porque foi ele que foi criado por Deus. Então, até o diabo, para fazer alguma coisa, Deus tem que permitir, Deus tem que aprovar, Deus tem que permitir que aconteça. Então tem coisas que é realmente o diabo, mas tem coisas que é o próprio Deus que faz conosco, não para nos castigar, mas para nos corrigir. Porque nós só teremos correção se tivermos algum tipo de punição. O que acontece hoje com o Brasil é exatamente isso. O Brasil está indo para um lugar muito ruim, porque não tem punição. Onde não tem punição, não tem lei. Hoje, os policiais prendem uma pessoa. Essa pessoa foi presa pela 4ª vez pelo mesmo delito que ela cometeu. Ela chega na delegacia, daqui a 1 hora ela é solta novamente. Então, se aonde não tem punição, não tem lei. Então as pessoas não respeitam. Você vai para os Estados Unidos, por exemplo, você respeita lá você não faz xixi no meio da rua, porque você sabe que se fizer você vai ser punido. Lá você não avança o sinal, porque você sabe que se avançar você vai tomar uma multa. Então aonde tem lei, aonde a lei ela prevalece, as pessoas respeitam.
A gente vê agora aí, não sei se todos tinham acompanhado, aquele Bukele, aquele presidente de El Salvador. Ele pegou o país, um dos países mais violentos do mundo, e ele em 2 anos, se não me falha a memória, 18 meses, né? 18 meses, 16 meses, alguma coisa assim, ele mudou o país por completo. Hoje é um dos países mais seguros do mundo de se morar. Por quê? A primeira coisa que ele fez é tirar os corruptos que não permitem com que a lei fosse aplicada. Então ele foi contra aqueles que vão contra a lei, porque se não tem lei, não tem punição. O que Deus estava falando para Ezequiel é o seguinte: Ezequiel, diz para eles que não foi o inimigo que fez isso, fui eu, o próprio Deus, que os levei para esse lugar, porque eles estão adorando a outros deuses, eles estão praticando coisas imorais, eles não conseguem me ouvir, e se eles não entenderem isso, não adianta nada eles voltarem, porque eles vão voltar e vão continuar praticando as mesmas coisas. Diz para eles, Ezequiel, que eles precisam ter um coração novo, eles precisam mudar a forma de pensar, eles precisam mudar a forma de agir. Se eles não entenderem que o coração deles precisa ser transformado, eles vão continuar fazendo as mesmas coisas. Por isso muitas pessoas, elas buscam a Deus, aí Deus vai e responde, mas daqui a pouco, quando Deus responde, ela volta a praticar tudo que praticava, aí ela cai de novo naquele ciclo de problemas, e aí Deus vai lá pela sua infinita misericórdia e ajuda, e daqui a pouco ela está envolvida em outro problema maior, porque o problema não tem a ver com Deus, mas tem a ver com a desobediência nossa. Não tem a ver com aquilo que Deus está fazendo, mas tem a ver com a resposta que Ele dá, porque Deus grava isso, Deus sempre vai responder as tuas respostas. Eu vou repetir, Deus sempre vai responder as tuas respostas. A forma como você responde a Deus é a forma como Deus vai responder a você. Uma vida com Deus é uma vida de renúncia, é uma vida de entrega, é uma vida de santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu não estou dizendo para você ser perfeito, porque perfeito nem eu sou. Nenhum de nós é perfeito, mas eu estou dizendo para você nessa noite que enquanto nós não lutarmos para buscar essa santidade, por isso quando Deus nos deu essa frase da Belém, essa frase eu estava pregando num culto, e quem estava aqui talvez lembre, eu estava pregando e de repente falei assim: nós não somos perfeitos, nós somos de verdade. Eu nunca fiz isso, eu falei assim: anota isso para mim, anota isso para mim. Porque na hora o Espírito Santo falou comigo que seria a frase da Belém: nós não somos perfeitos, mas somos de verdade. Porque Deus não está buscando os perfeitos, mas Ele está buscando os verdadeiros adoradores. Você pode até errar, mas o fato de você errar não muda o verdadeiro sentimento que você carrega no teu coração. Só que entenda uma coisa: não adianta ter sentimento e não ter resposta. Não adianta amar a Deus e através de atitudes não provar esse amor. Não adianta dizer que ama a Deus e fazer tudo o contrário. Ah, pastor, a carne é fraca. É mentira sua, porque a Bíblia diz que a carne é fraca quando o Espírito está fraco, mas quando o Espírito está forte, a carne é dominada pelo Espírito. E você sempre vai ter uma carne fraca se você não alimenta o teu espírito. Por isso eu te convido em nome de Jesus: aprenda a orar, aprenda a jejuar, aprenda a ter uma vida de renúncia, a entrar no teu quarto, ler a Bíblia, fazer teu devocional, conhecer as Escrituras, porque o que vai transformar a vida de um cristão não são palavras, é a verdadeira palavra, é o Evangelho de Cristo. Porque quando Ele entra no teu ser, Ele transforma a tua vida. Quando você começa a conhecer a palavra, você vai chegar em ambiente e alguém vai falar alguma coisa, e rapidamente o Espírito Santo vai te trazer à memória aquilo que você leu na palavra. Você vai dizer: opa, isso não tem nada a ver comigo. Mas como você vai saber o que é certo e o que é errado se você não conhece o certo? Imagine, por exemplo, a gente cria leis aqui dentro da Belém, né? Está repreendido, mas imagina que a gente criasse aqui uma lei dentro da Belém, e essa lei, ela é colocada estampada na parede, só que todo mundo passa por essa lei e não lê. Então muitos, ou talvez todos, vão fazer tudo que a lei está dizendo para não que seja feito, porque você está dentro de um ambiente onde a lei está querendo ser implantada, mas ninguém tem a preocupação de ler a lei, ninguém tem a preocupação de saber o que pode e o que não pode. Então eu quero falar essa noite de um homem chamado Davi. Davi, quando ele escreve o Salmo 51, os estudiosos dizem que foi exatamente após o pecado dele com Batseba. Davi, olha que coisa incrível, Davi é levantado o rei de Israel, ele é ungido rei. E uma coisa que eu queria te pedir, eu comecei a ver, não sei se alguns aqui já estão vendo, eu estou vendo uma série chamada Casa de Davi. Quem já está vendo isso? Casa de Davi, no Prime, no Amazon Prime. É no Prime, né? Mas é Amazon também, né? Olha, eu vou falar uma coisa para você.
é maravilhoso. Casa de Davi. Meu amigo doutor Fernando que me indicou. Eu estava lá nos Estados Unidos e falou assim: pastor, você gosta de Davi, você tem que ver. Eu já voltei de lá, já vendo, eu estou apaixonado, eu fico ali direto, vejo 2 vezes, às vezes, o mesmo episódio. É maravilhoso. E assim, e é interessante que você vê Davi de uma forma que a Bíblia nos ensina. Porque no Salmo 51, isso aí é um papo para um outro dia. No Salmo 51 diz que a mãe dele concebeu ele em pecado. Então, segundo até os próprios rabinos, muitos estudiosos, Davi, ele foi gerado através de um adultério. E isso me chama muita atenção, porque isso vai diretamente à tua vida e à minha vida. Porque a gente percebe que Deus, ele não é um Deus que só aceita quem é certinho. Pelo contrário, Ele olha para quem tem um coração. Não importa como você foi gerado, por quem você foi gerado, não importa o ambiente em que você foi gerado. O que importa é aquilo que está dentro de você. É o sentimento que está aqui dentro, é aquilo que você carrega dentro de você. Porque quando Deus olha para um ser humano, Ele olha o seguinte: Ele olha o coração e diz: aí, eu posso confiar, eu posso entregar. Porque se eu entregar, Ele não vai se corromper. Eu posso dar mais. E a alguns Deus dá alguma coisa, a outros Deus dá um pouco mais, e a outros Deus entrega tudo. Isso não tem a ver com preferência. Deus tem preferência? Não. Deus tem íntimos. Deus tem os confiáveis. Deus tem homens, mulheres que Ele confia na terra. Tem pessoas que Deus pode dar tudo, que Deus nunca vai perder essa pessoa para as coisas. Mas tem pessoas que Deus não pode dar nada, que se Deus dá uma coisinha, Ele já some. Você deve conhecer gente assim. Eu conheço gente que pede para Deus. Deus dá uma condiçãozinha melhor. Ele compra uma casa de praia, ele não vem mais domingo para a igreja. A casa de praia dele virou o Deus dele. A casa de praia dele é tudo que ele tem na vida, porque agora ele não tinha, mas agora ele tem. Então é importante você entender que Deus nunca vai te dar aquilo que vai te roubar dele. Deus vai te dar tudo, desde que esse tudo que Ele te dê não represente nada para você. Por isso eu digo, nós podemos ter tudo, mas o tudo que nós temos não pode nos ter. Nós vamos construir uma grande igreja, mas essa catedral que a gente vai construir não pode estar dentro de nós. Isso não pode ser o nosso ídolo. Isso não pode ser algo que a gente vai carregando. Ah, meu Deus, agora é tudo que a gente tem. Não, não é nada. Isso não é nada que a gente tem. O que a gente tem, tudo que a gente sempre teve, que chama-se o Senhor. Isso é um mimo que Deus está nos dando por aquilo que Ele representa para nós. Então é esse lugar que Davi me ensina. Davi, e nessa série eu estou percebendo coisas que até então eu achava que entendia, mas eu estou entendendo melhor. Porque Davi, perceba uma coisa: o trono de Saul, amém? Saul foi o primeiro rei de Israel. Foi a monarquia, começou com Saul. Saul tinha 2 filhos, Isbaal, né, Isbosete, que é a mesma coisa, e tinha Jonatas. E tinha um outro também que me fugiu o nome, Abinadab. E ele tinha 3 filhos, e o natural era o reino de Saul passar para Jonatas, que era o herdeiro. Só que agora Deus vai, e no momento em que o profeta Samuel, não quero contar, mas esse detalhe eu preciso falar. No momento em que o profeta Samuel vai ungir Davi, ele tem um momento que ele se encontra com Davi, ele toca no coração de Davi. Quando ele bota a mão no coração de Davi, aí vem algo assim no coração de Davi, uma visão para Davi e para Samuel assim incrível. Então o profeta Samuel, quando encosta no coração dele, Davi tem uma visão assim. Então a gente vê o seguinte, que Samuel percebeu que era o coração de Davi que tocava no coração de Deus. Não era o que Davi fazia, mas era o que ele carregava dentro dele. O coração dele era um coração puro, um coração bom. Só que perceba que quando Davi ele peca, depois ele já é rei, já é clamado rei, ele já estava reinando em Jerusalém, ele peca, se deita com uma mulher de um serviçal dele. E Davi ele fica tão triste com aquela situação quando o profeta confronta ele, que ele escreve o Salmo 58 e diz assim: Senhor, cria em mim um coração puro. Quer dizer, Deus chamou Davi por causa do coração, mas Davi percebe que mesmo sendo chamado por Deus por causa do coração, o coração dele ainda não era puro. E a Bíblia não fala sobre isso, mas eu fico imaginando o porquê que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi sabia que mesmo Deus o chamando por causa do seu coração, ele tinha convicção de que o coração dele precisava melhorar sempre. Ele percebia que muita coisa ainda faltava para poder responder a Deus aquilo que Deus representava para ele. Você está comigo aqui? E é isso que eu quero te pedir nessa noite, que eu e você possamos pensar desta forma. Antes de você fazer alguma coisa, antes de você agir de alguma forma, antes de você tomar uma decisão,
Consulte a Deus assim: como Deus agiria no meu lugar? Como o Senhor agiria no meu lugar? Deus aprovaria essa minha atitude? Deus aprovaria essa minha decisão? Deus ele ia ficar feliz com aquilo que eu fiz? Como Deus interpretaria a forma como eu estou fazendo? Porque o nosso coração diz diretamente aquilo que Deus representa para nós. Só que o coração é enganoso. Ele pode nos enganar. Pastor, e como fazer para que o coração não nos engane? Só existe uma forma: alinhando o nosso coração ao coração de Deus, buscando a Deus todos os dias, se enchendo da tua presença. Porque quando eu me encho da presença dEle, eu não deixo a minha alma falar pelos meus sentimentos, mas eu deixo o meu espírito conduzir as minhas emoções. Eu não deixo a alma, porque eu estou aqui agora, eu estou aqui na igreja. Aí chega uma pessoa pedindo cesta básica, e aí a minha alma fica com pena dela e eu quero abençoar ela. Só que o meu espírito diz: ei, não toca nessa bênção, porque você não pode ajudar essa pessoa, porque eu estou corrigindo ela. Você está comigo? Às vezes o que eu estou te falando parece algo duro, mas é assim que Deus age. Porque você imagina quando Deus está corrigindo alguém, e esse alguém entra no meio de um processo de uma correção. Como que eu vou interferir numa correção de um pai? Eu tenho 3 filhos, imagina que hoje eu pego um filho meu e coloco ele de castigo. E aí você, porque ama o meu filho, vai ver que ele está tristinho, está com a cara triste, o semblante caído, você fica com pena dele, você tira ele do castigo. Eu pergunto para você: você me ajudou ou você me atrapalhou? Você me atrapalhou. A tua intenção foi boa, mas você foi conduzido pelas tuas emoções e não por um propósito maior do que a tua emoção. Assim é o nosso Deus. Davi está dizendo: ei, Senhor, cria em mim um coração puro. O que Davi está dizendo é o seguinte: coloca na minha mente, renova o meu espírito, me dá uma mente cauterizada na tua. Deixa eu entender os teus propósitos, deixa eu entender a forma como você age, deixa eu entender a forma como você lida com as coisas. Porque eu não quero, Deus, eu fico imaginando: Deus, eu não quero ser quem eu sou, eu quero ser quem tu me chamou para ser. Eu não quero fazer as coisas como eu acho, mas eu quero ser conduzido conforme o teu Espírito me conduz. Perceba que Davi, antes ele era um pastor de ovelhas, ele cuidava de ovelhas, ele estava ali no campo cuidando de ovelhas. Agora Davi, ele é um rei. Ele é um rei que está sentado no trono, mas ele esqueceu, ele perdeu o coração de pastor. Porque ele podia, Deus falou para ele. É interessante que quando ele peca, Deus fala para ele através do profeta: aí, Davi, tudo que eu te dei já não é o suficiente. Se você me pedisse mais, eu te daria muito mais. Você não precisava fazer isso, Davi. Está escrito na tua Bíblia. Deus fala para Davi: se você me pedisse, eu te dei tudo, Davi, eu te dei tudo que você quis. Se você me pedisse mais, eu te dava. Você não precisava ter feito, você não precisava ter trocado da mulher de Urias. O problema é que muitas vezes a gente quer tocar onde a gente não deve. Por isso a Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo é bom. A Bíblia chega ao ponto de dizer que se o nosso olho nos faz pecar, é melhor arrancar um olho e entrar com um olho só no reino. O que a Bíblia está nos ensinando? Para ficarmos cegos de um olho? Não. A Bíblia está dizendo que nós precisamos consertar aquilo que aparentemente consertar aquilo que nos leva à queda. A Bíblia está dizendo que a gente precisa anular, a gente precisa arrancar. Não arrancar literalmente no sentido da palavra, mas arrancar de dentro de nós aquilo que nos faz ir para um lugar onde Cristo não está. Andar com Deus é uma decisão. Eu falo aqui na igreja, eu vejo algumas pessoas assim: você não foi domingo para a igreja, você não foi dia tal para a igreja. Eu não fui porque eu estava cansado. Eu pergunto para você acha também que eu também não fico cansado, sim ou não? Claro que eu fico. Estou todo aqui, todo domingo aqui. E por que eu venho? Porque você é o pastor? Não, eu venho porque eu tenho um compromisso com Deus, não é porque eu sou o pastor. Eu não venho, é isso que eu quero que entre no teu coração. Eu não venho porque eu tenho um compromisso, porque se eu vier porque eu tenho um compromisso, por mais que eu engane você, eu nunca vou enganar a Deus. Eu não venho porque eu tenho um compromisso, eu venho porque eu quero estar na presença dEle. Então não venha para a igreja para que eu veja que você veio. Não venha para a igreja para que eu possa perceber que você está aqui. Não faça isso. Fica na tua casa. Só venha para cá se você tiver um sentimento de estar na presença daquele que um dia te tirou do império das trevas e mudou a tua história de vida. Se ele é importante para você, mostra para ele o quanto ele é importante para você, representando ele diretamente, ouvindo a sua mensagem, a sua palavra.
Ah, pastor, mas eu não preciso vir para a igreja para poder mostrar para Deus que eu amo a Deus. É verdade, você está certo, eu estou errado. Só que a minha Bíblia diz que nós precisamos congregar. A Bíblia diz que nós precisamos congregar, precisamos estar juntos. Nós precisamos estar unidos em amor. Nós precisamos estar juntos, porque é junto que a gente vai se aprendendo com o outro. É ferro com ferro se afiando. Muitas vezes você vai ouvir uma palavra que vai doer no teu coração. Muitas vezes você vai ouvir uma palavra que vai saciar os desejos da tua alma. Quando você sair daqui, o meu pastor diz algo que eu fico apaixonado. Ele diz o seguinte: quando você sai da igreja dizendo, uau, a palavra foi para mim, pode ter certeza que o culto não foi para você. Mas quando você sai daqui chateado com você mesmo, o culto foi todo para ti. Você precisa sair por essas portas não chateado comigo. Você tem que sair por essas portas chateado por aquilo que a palavra está fazendo contigo. Você precisa sair por essas portas entendendo, cara, como eu estou longe do lugar que Deus me chamou. Eu preciso mudar. A palavra foi toda para você. Enquanto você sai da igreja dizendo, uau, que palavra, falou muito ao meu coração, estou feliz, amanhã vai ser um dia de vitória. Não fez efeito nenhum na tua vida. Não fez efeito nenhum na tua vida. Porque a transformação não está naquilo que Deus vai fazer. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus já fez, Ele não vai fazer, Ele já fez, Ele já determinou o que vai ser feito. A mudança não é de Deus, a mudança é nossa. Não adianta nós orarmos para Deus mudar, Deus não vai mudar. Quem tem que mudar sou eu e você. A nossa oração não é, Deus, por favor, faz isso por mim. Não, Deus me ensina a entrar no lugar onde o Senhor tem para mim, para que eu possa experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para mim na terra. Essa é a oração. Deus, eu te peço em nome de Jesus, traz de volta o João para a minha vida. Deus não vai trazer. Deus, me ensina o que eu preciso fazer, aonde que eu preciso mudar para que o João volte para a minha vida. Aí Deus vai te ensinar o que você tem que ser feito. É simples. Só que ensinaram para a gente, deram para a gente um evangelho que vai voar igual o foguete, que não tinha marcha ré, agora já até tem, né? O do Elon Musk agora tem. Antigamente diziam, lembra? Foguete não dá ré. Toda hora postava, foguete não dá ré. Agora dá. Deus não nos chamou para ser foguete. Deus nos chamou para ser filhos. Foguete faz aquilo que o seu Senhor manda. Filho obedece os mandamentos do Pai e conhece o coração dele. Gálatas capítulo 4 fala de uma comparação entre o servo, o escravo e o filho. Fala sobre Agar e fala sobre Sara. Coloca para mim Gálatas capítulo 4, versículo 1. Digo mais isto: enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. O que o escritor está dizendo aqui, que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, uma pessoa quando ela é menor de idade, ela tem direito a toda a herança, ele é o herdeiro, mas por ser menor, não ter maturidade, ele não consegue acessar aquilo que é direito dele. Ele tem direito, mas ele não pode acessar por ser menor de idade. Vai lá, continua lá. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama, Pai, meu Pai. Em outras palavras, o Espírito Santo que habita dentro de você. Deus enviou o Espírito Santo que geme com gemido dentro de mim, dentro de você. Porque quando a gente faz uma coisa certa, a gente fica feliz, saciado. Isso não é uma emoção, isso é o Espírito Santo que está dentro da gente gritando e nos parabenizando pela nossa atitude. Quando nós precisamos fazer algo e não fazemos, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis, tentando nos revelar aquilo que tem que ser feito, e muitas vezes a gente não consegue.
E por que a gente não consegue, pastor? Porque a gente não se relaciona com o Criador, a gente não busca, a gente não ora, a gente não lê a Bíblia. Então o Espírito Santo está gemendo para falar conosco uma língua, desculpa a expressão que eu vou usar. O Espírito Santo está falando conosco em inglês, nós estamos entendendo em francês. A linguagem é do céu e a gente está buscando a linguagem da terra. O Espírito está querendo nos revelar o que deve ser feito, mas muitas vezes a gente não consegue fazer. Eu me lembro que uma vez eu estava pregando, olha que coisa incrível, eu estava pregando lá no auditório, e eu tenho um amigo chamado Torres, ele é lá de Bangu, e ele era um cara forte, né, meio forte, meio obeso, e aí ele... calma, nada contra, perdoa, não me processa. E não, mas ele era um cara assim, cheinho, e o que ele fez? Ele estava com câncer na garganta. Escuta isso, que isso é de Deus. E ele estava com câncer na garganta, se não me falha a memória, o senhor estava lá. Acho que foi no final, acho que o senhor estava lá, vê se o senhor vai lembrar. E ele estava com câncer na garganta. E eu comecei a pregar, e no final da pregação, eu fiz um apelo para as pessoas virem à frente e entregar a vida para Jesus. E foram lá umas 4, 5 pessoas à frente para entregar a vida para Jesus. E no meio da oração, o Espírito Santo falou comigo. Falou assim: filho, chama o Torres aqui na frente que eu vou curar ele hoje. Aí eu falei: pô, isso é coisa da minha cabeça. Assim, uma confusão no meu espírito. Eu falei: isso é coisa da minha cabeça. Aí ele falou assim: filho, chama ele aqui na frente que eu vou curar ele hoje. E eu fiquei naquela indecisão. Pena que ele não está aqui, o Dário estava lá. E eu fiquei naquela indecisão, eu não chamei. E aí no final, quando eu preguei, as pessoas repetiram e tal, eu convidei o pastor Dário para fechar o culto. Quando eu convidei o pastor Dário para fechar o culto, diante do Espírito Santo, que eu digo para vocês, o pastor Dário pegou o microfone e falou assim: Torres, vem aqui na frente, por favor. Na frente, na hora. Se ele estivesse aqui, ele ia confirmar tudo que eu estou falando. Ele falou assim: tu crê que Deus pode te curar hoje? Ele falou assim: eu creio. Então bota a mão na tua garganta e vamos orar agora. Eu chorava tanto, mas eu chorava tanto, eu queria me matar de tanta dor dentro do meu coração, de não ter obedecido aquilo que Deus mandou eu fazer. Porque muitas vezes a gente fica com dúvida: o que vão pensar de mim? Como? E se Deus não curar, como vão me julgar? Deixa eu te dizer algo: vai ter momentos que nós vamos orar aqui pela cura e ela não vai acontecer. Mas vai ter momentos que a gente vai orar como a gente orou e as pessoas serão curadas pelo nome de Jesus. Porque não cabe aquilo que nós achamos, mas cabe aquilo que Cristo tem para fazer naquela vida. E ele começou a orar pelo Torres, acredite você ou não, passado um tempo, o Torres foi curado daquele câncer. Então o que eu quero te dizer é o seguinte: o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, mas muitas vezes a gente não consegue entender. Eu estava ali pregando, mas eu senti o Espírito Santo falar comigo, o Espírito Santo estava me impulsionando, mas eu tive medo de poder entender o que o Espírito Santo estava falando. Mas teve um culto também que eu estava aqui na frente sentado, onde está a Cristina. E eu sentado aqui na frente, logo que começou a igreja, eu sentado aqui na frente, de repente uma irmã que tinha lúpus e câncer. Ela estava lá atrás, lá dentro, lá na televisão lá fora no hall. E eu estava no meio da adoração e o Espírito Santo falou comigo assim: filho, hoje eu vou curar ela. Aí eu fiquei assim meio assim, e o Espírito Santo falou comigo assim: hoje eu vou curar ela. Eu saí daqui no meio do louvor, eu saí daqui, fui lá atrás, ela estava lá, eu enfiei o dedo na cara dela e falei assim: fulana, você crê que Jesus pode te curar hoje? Aí ela ficou meio assim, eu falei: você crê que Ele pode te curar hoje? Ela falou assim: eu creio, pastor. Eu falei: então recebe essa palavra, porque Ele vai te curar hoje. O culto continuou, no meio do culto, no final do culto eu chamei ela no altar, em cima do altar, falei: vamos orar pela essa irmã. Ela está com enfermidade, o senhor lembra disso? Ela está com enfermidade aqui, vamos orar por ela. Começamos a levantar um clamor e oramos por ela. Acredite você ou não, ela foi curada do lúpus e do câncer. Porque Deus vai curar, quando Ele quer fazer, Ele faz. A pergunta nessa noite é, eu já estou fechando: um coração puro. Como ter um coração puro se a nossa mente for pura? Eu nunca vou ter um coração puro se eu tenho uma mente contaminada. Porque as informações entram na minha mente, e quando essa informação entra na minha mente, ela vai para o meu coração.
Por isso, se eu não conseguir controlar o meu coração, ele pode me enganar. Mas se eu fizer uma busca todos os dias, buscando ao Criador, querendo ser a imagem e semelhança de Deus na terra, quando eu aprendo com Ele, eu sou conduzido pelo meu coração e não mais pelas minhas emoções. E quando o meu coração, ele determina aquilo que vai ser feito. A gente foi lá, a gente está no meio de uma campanha para comprar um terreno. A gente construiu uma igreja para os índios lá, e a gente quase não vai lá. Mas a gente construiu uma igreja que a gente gastou R$100 e poucos mil com uma igreja de índios, que se a gente tivesse trazido para dentro da igreja, hoje não faltava mais 350, hoje faltava 200 e alguma coisa. Mas a pergunta que eu te faço é: Deus mandou fazer? Deus mandou fazer. Deus mandou fazer, porque quando eu estive com a pastora, ela falou assim: pastor, ela chorando, pastor Vavataí, ela falou assim: pastor, eu sempre orei e pedi a Deus: Deus, eu não quero uma casa, eu quero uma igreja. O Senhor é a resposta de oração da minha oração, pastor. Deus trouxe o Senhor aqui só para responder a minha oração, pastor. Eu fui Antônio e João uma vez, conheci aquele povo lá, me apaixonei por eles, e logo depois voltamos e construímos uma igreja. A coisa mais linda que existe na terra é você ser resposta de oração para alguém. Eu me lembro que em 98 eu conheci Jesus, e um dia eu estava dentro do culto, sentado, já contei isso aqui, sentado no culto, na hora do ofertório. Me levanta uma pessoa que eu sempre via na igreja, eu conheci ele, mas eu nunca não sabia quem era aquele homem. Eu sentava aqui e o altar era lá na frente, sentava lá quase lá atrás da igreja. O altar era lá na frente, e o irmão sentava mais ou menos na quinta, sexta fileira do lado esquerdo. E na hora do ofertório, todo mundo levantando, o Espírito Santo falou para mim assim: tá vendo aquele homem lá? Vai atrás dele e dá R$100 para ele. Naquela época, 98, acredito eu que deveria ser uns R$1.000 hoje, sei lá, 700, 800. Falei: isso é coisa da minha cabeça. O Espírito Santo de novo falando comigo: vai atrás dele, dá R$100 para ele, que eu estou mandando você dar. Eu fiquei olhando para ele, ele foi lá na frente do ofertório, entregou o envelope, saiu. Eu estou olhando ele, saiu para a lateral para ir no banheiro. A igreja era muito grande, 4.000 pessoas. O ofertório demorava. Quando ele foi para o banheiro, eu fui atrás dele. Eu entrei no banheiro, ele estava lá no banheiro. Quando ele acabou de fazer o que ele tinha que fazer, aí eu falei assim: irmão, eu preciso falar contigo. Falei: você não me conhece, eu também não te conheço. Não me interprete mal, mas eu só vou fazer o que Deus mandou fazer. Deus mandou vir aqui te dar R$100. Ele meteu a mão naquela, ele não falou nada, ele meteu a mão naquela nota. Ele falou assim: tu és fiel, Senhor. E ele começou a chorar. Ele tinha ido numa imobiliária para fazer uma ficha, para poder alugar um apartamento que estava sendo despejado dele. E para ele fazer a ficha lá e tinha que pagar um valor lá, e tinha que dar um depósitozinho lá do apartamento que ele estava alugando. E aquele valor era exatamente o valor que ele precisava para poder alugar um quartinho que ele ia morar. Glorifica o Senhor. Então é muito bom quando você é resposta de oração para alguém. Mas como ser resposta de oração para alguém? Somente através de um coração ensinável. O nosso coração, você precisa entender que ele pode nos direcionar e fazer com que nos levar para o lugar onde nós vamos fazer aquilo que Cristo nos chamou para fazer, ou nós vamos ser direcionados por aquilo que nós achamos que devemos fazer, mas na verdade a nossa alma gritando dentro de nós não tem nada a ver com aquilo que Cristo quer que façamos. Então Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele pede para Deus: Deus, me dá um coração puro, porque mesmo eu te amando, em um momento da minha vida, eu fiz algo que eu não deveria fazer. Eu me envolvi com uma mulher que eu não deveria me envolver, não era minha esposa. O que Davi está gritando dentro dele, ele estava desesperado. Se você ler com calma, o Salmo 51 é um dos salmos mais lindos que tem. Davi está desesperado. A dor que Davi sente dentro do seu peito é algo que ele expressa através de um salmo. Davi está desesperado, dizendo para Deus: Deus, por favor, não retira de mim o teu espírito. Deus, eu preciso que tu me dê um coração puro. Eu preciso verdadeiramente saber quem tu és. Eu não posso mais ser enganado pelas minhas vontades. Eu preciso viver as tuas promessas.
E a coisa mais linda que tem na vida de um ser humano é ele ser conduzido pelo Espírito Santo. Imagina o Espírito Santo dizer para você: vai para a direita, você vai. Abençoa aquela pessoa, você abençoa. Não, não faz isso, você não faz. Vem por esse caminho, você vem. Faz aquilo, você faz. Imagina você ser completamente conduzido pelo Espírito Santo. Você vai ter uma vida plena na terra. Ah, pastor, é difícil. E por isso o Senhor nos chama para ter um particular com Ele num quarto secreto. Só consegue ser conduzido dessa forma quem tem particular com Ele no secreto, porque Ele sempre vai expressar em público aquilo que você é no secreto. Lembra a oração do Pai Nosso? Entra no teu quarto, fecha a tua porta. O teu Pai que te vê, Ele não te ouve. O teu Pai que te vê em secreto. Para alguém te ver em secreto, tem que estar lá dentro contigo. O teu Pai que te vê em secreto vai te recompensar publicamente. Em outras palavras, aquilo que você faz aqui dentro desse quartinho. E quando eu digo quartinho, por favor, não interprete que é somente um quarto. O teu quartinho pode ser o teu carro. O teu quartinho pode ser o teu trabalho. O pastor Reinaldo já cansou de conversar comigo dizendo que lá no trabalho dele, às vezes ele vai no banheiro, ele se tranca lá, se ajoelha e começa a orar dentro do banheiro. Quem está de fora pensa que ele está no número 2. Mas ele está lá de joelho dentro do trabalho dele, orando, pedindo a Deus uma resposta para às vezes uma decisão importante que ele tem que tomar. É esse lugar que nós temos que entrar, que sejamos conduzidos pelo Espírito. Coloca para mim Provérbios 13, versículo 12. Olha o que diz o texto. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. O que Salomão está dizendo aqui é o seguinte: quando eu coloco a esperança em alguma coisa e aquilo demora a acontecer, o meu coração adoece. Mas quando o desejo ele é realizado, o meu coração se enche de vida. Por quê? Porque isso tem a ver com os meus desejos. Isso tem a ver com as minhas vontades. Então, quando a minha vontade é saciada, eu fico feliz. Mas quando demora, meu coração adoece. O que Deus está nos chamando essa noite é que não sejamos desta forma, mas que não possamos colocar a nossa esperança e se acontecer eu estou feliz, se não acontecer eu estou triste. Não. Deus, eu quero muito isso, tu sabes que eu quero, mas eu não sei se o que eu quero tu queres para mim. Então a minha oração é que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. E não deixa, Deus, o meu coração, não deixa, Deus, o meu coração me enganar, porque ele é enganoso. Não deixa o meu coração ficar doente, não deixa a minha alma ficar entristecida. Só me ajuda a entender o porquê daquilo que não foi feito. Porque tudo que você pede na Bíblia, a Bíblia diz que tudo que você pede para Deus, Ele te responde. Só que muitas vezes nós não queremos uma resposta, nós queremos a solução do nosso problema. E por querermos a solução do nosso problema, nos esquecemos da resposta. Se Deus fez, Deus está contigo. Se Deus não fez, Deus não está te ouvindo. E deixa eu dizer uma coisa nessa noite, em nome de Jesus: isso não é evangelho. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Se Ele não quiser, tu pode fazer toda a campanha do mundo, tu pode ir para qualquer tipo de monte, Ele não vai fazer. Nós precisamos alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto
Canta e entende o que está cantando. Cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Deus queria ou não levar o povo cativo para a Babilônia? Sim ou não? Deus nunca quis destruir Jerusalém. Deus nunca quis pegar o povo e levar ele cativo para ficar debaixo de um jugo de escravidão. Deus nunca quis isso. E por que Deus fez, pastor? Porque Deus precisava corrigir o povo. Deus precisava mostrar para o povo que aquilo que ele estava fazendo era errado. Porque se Deus não parasse o povo ali, provavelmente hoje nós não estaríamos aqui. Você consegue entender? Então às vezes Deus tem que parar alguns planos. Deus muitas vezes tem que parar alguns projetos para dizer: ei, esse é o teu projeto, mas eu nunca fui convidado para participar dele. Eu nunca tive ele para você. Grava essa frase que eu vou te dar essa noite. A pior coisa que existe na vida de um ser humano é ele ser bem sucedido naquilo que Deus não chamou ele para fazer. Grava isso. Pastor, eu estou prosperando. Deus está nesse negócio? Não. Então posso dizer uma coisa: tu é o homem menos próspero da parte da terra. Tu só tem muito dinheiro. Porque nós atribuímos sucesso a Deus, fracasso ao diabo. Mas quando a gente lê a nossa Bíblia, quem levou Jesus para o monte não foi Deus, foi o diabo. Deus levou Jesus para onde? Para o deserto. Então às vezes o que é deserto é Deus que leva, e às vezes o que é monte, quem leva é o diabo. Você está aí não? É o que está escrito na tua Bíblia. Porque os lugares altos, os lugares baixos, não tem a ver com Deus e o diabo. Tem a ver com propósito. Quando Deus quis trazer o povo de volta, Deus deixou o povo 70 anos na Babilônia. Quando Deus deixou o povo 70 anos na Babilônia, Deus deixou eles lá exatamente no tempo determinado, que eles não deixaram a terra descansar. Lê depois na tua casa o livro de Levítico. Deus mandou eles deixarem as terras descansar, eles não deixaram. Então por eles não obedecerem, Deus não tem problema não. A terra está dando fruto, está sendo abençoada, continua trabalhando e produzindo, não tem problema nenhum. Mas vai chegar uma hora que a terra tem que descansar, porque é uma ordenança de Deus. Sabe por que muitos homens às vezes, o Espírito Santo me trouxe outra coisa aqui. Ontem eu perdi um amigo, 55 anos, mais ou menos. Teve um infarto e morreu. Foi enterrado hoje. Porque Deus ensina o seguinte: ei, cuida da terra. Não deixa a terra ficar sem cuidado. Mas a gente está trabalhando e está acontecendo. E para que eu vou cuidar da terra? Eu continuo trabalhando. Chega uma hora, entenda bem, Deus não faz, mas Ele não pode ir contra aquilo que Ele determinou. Aí a terra, ela começa a falhar. Eu estou falando do nosso corpo, amém? Ela começa a falhar. Um homem jovem teve um infarto fulminante e morreu. 55 anos. Nós precisamos cuidar do nosso corpo. Nós homens, vocês homens, quando chega uma certa idade, nosso nível de testosterona ele vai caindo. Nós precisamos aprender a cuidar do nosso corpo, a fazer reposição hormonal para ter uma vida melhor em Deus. Não é para ficar forte, não é para ficar bonito, é para ter uma vida melhor em Deus. Nós precisamos aprender. As mulheres a mesma coisa. Vocês precisam aprender isso. Tem casamentos que estão falindo porque as pessoas não se preocupam em cuidar da sua vida. Pessoas que moram na mesma casa e não têm relações já há 6 meses, 7 meses. Isso virou uma amizade. Isso vai chegar um momento que isso vai dar problema, porque tudo que está desajustado vai dar problema. Então a gente precisa aprender a conduzir isso.
como conduzir isso, pastor? Entrando no nosso secreto, porque quando a gente entra no nosso secreto, o mesmo Espírito que está me usando essa noite para falar contigo, é o mesmo Espírito que vai falar direto ao teu coração que eu estou te dizendo. Porque eu não estou aqui falando para você o que eu quero falar, eu estou falando para você o que Ele me manda falar, porque isso não tinha nada a ver com a minha mensagem. Então nós precisamos entender aquilo que o Senhor tem para nós, porque o nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração muitas vezes nos trai. A gente entra em brigas que nós não precisamos entrar. A gente entra em conflitos que nós não fomos chamados para entrar. Mas muitas vezes deixamos de entrar em projetos que Deus conta conosco, mas a gente não entra. E se a gente não entra, o que Deus faz? O projeto não pode parar, porque é de Deus. Ele coloca outro no nosso lugar para fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Porque se você não fizer, Deus vai levantar outro. O projeto foi dado para Saul. O projeto não foi dado para Davi, o projeto foi dado para Saul. Só que Saul, no meio do projeto, ele esqueceu quem ele era. E ele agora começou, ou melhor, ele esqueceu quem Deus era. Ele agora estava olhando para o reino como sendo dele, não do Senhor. Ele achava que o reino era dele, para ele era importante todas as coisas. Então ele falou assim: opa, se o teu coração não consegue te alinhar com o meu coração, eu vou precisar tirar você e colocar alguém que tem um coração igual ao meu. E por isso que Davi não tinha expressão nenhuma. Assiste Casa de Davi, tu vai entender bem. Davi não tinha expressão nenhuma, mas Deus olha para lá e fala assim: ei, Samuel, é aquele cara lá, um magrelo, todo esquisito, é ele lá, ó. Mas ele não tem pinta de rei. Mas Samuel, não precisa ter pinta de rei, só tem que ter coração de rei. Porque a pinta quem dá sou eu, o coração eu já coloquei dentro dele. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nos ajuda a ter um coração puro, nos ajuda a ter uma mente renovada em Ti. Nós não queremos ser uma igreja, Deus, sem relevância nessa terra. Nós não queremos ser uma comunidade de fé onde nós nos juntamos aqui como um grupinho de pessoas e aqui dentro é muito bom, Deus, mas quando a gente sai por essas portas, a gente volta a viver aquilo que nós vivemos. Não deixa isso, Senhor. Nos ajuda com que o Teu Espírito possa nos conduzir, a começar por mim, Pai. Nos ajuda que possamos ser direcionados pela Tua graça, pelo Teu poder. Fala conosco de uma forma bem clara e objetiva nesta noite. Que essa mensagem, Pai, continue queimando no coração de cada um dos Teus filhos, e que eles saiam daqui com a certeza de que tudo que o Senhor começou a fazer na vida deles, até o grande dia, Pai, vai se aperfeiçoar em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus, leva-nos para os nossos lares debaixo da Tua proteção e da Tua graça. Que Teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho, e que as 12 consolações do Teu Espírito se façam presentes todos os dias. Nós te agradecemos por esta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus te abençoe. Glória a Deus.